Nós fomos torpedeados por um submarino japonês. Estávamos voltando da ilha de Tinian, onde entregamos a bomba, a de Hiroshima. 1.100 homens caíram na água. O navio afundou em minutos. Meia hora depois apareceu o primeiro tubarão. Tigre, 4 metros. Sabe como se calcula? Da barbatana até a cauda. Nós não sabíamos mais. A entrega da bomba foi tão secreta que nos podia pedir socorro. Então fomos dados como perdidos. Quando amanheceu, apareceram mais tubarões. Nós nos agrupamos como esquadrões de batalha de Waterloo, como dizem nos livros de história. O tubarão vem, pega um e nós ouvimos os gritos. Às vezes vai embora, às vezes não. Às vezes ele olha para você dentro dos seus olhos. O tubarão tem olhos sem vida, pretos sem vida. Quando ataca, parece sem vida. Até que ele morde você. Aqueles olhos pretos ficam brancos e aí a gente ouve aquele grito de terror e o mar fica vermelho. Apesar da agitação, eles chegam e nos devoram. Naquela madrugada, morreram 100 homens. Havia 1.000 tubarões. 6 homens devorados por hora. Na quinta-feira, bati contra um amigo, Harvey Robinson, de Cleveland, jogador de beisebol. Pensei que ele estava dormindo. Quis acordar o cara. Ele flutuou como uma rolha, de cabeça para baixo. Foi engolido, da cintura para baixo. Tubarão, de Steven Spielberg, está fazendo 50 anos de idade agora em 2025. Na verdade fez dia 20 de junho passado. E eu tava louco para trazer esse review aqui para você. Mas antes de falar sobre o aniversário do filme, ou do filme em si, eu queria contar um pouquinho da história dele, uma das peças de literatura de suspense e terror mais bem sucedidas da história do mercado editorial. E como Tubarão, o livro se tornou o primeiro blockbuster oficial da história do cinema. O Peter Benchley, que é o escritor da história, era um jornalista freelancer quando conseguiu publicar Tubarão lá em 1974. Ele já tinha servido no Corpo de Fuzileiros Navais, depois foi repórter do Washington Post, editor de televisão, redator de discursos para o presidente Lyndon Johnson. Então ele teve essa ideia depois de ler sobre um pescador que capturou um grande tubarão branco nas águas de Montauk, Nova York. A verdade é que naquele período, o cara já estava meio que desistindo de tentar ser escritor. Só que o agente dele conseguiu para ele algumas reuniões em algumas editoras para apresentar algumas ideias. Ele tinha 2, na verdade. Um livro de não ficção sobre piratas e esse outro em que um enorme tubarão branco começa a devorar banhistas em uma pequena comunidade de veraneio. Foi o editor de uma das mais importantes editoras americanas quem viu o potencial na coisa e ofereceu um adiantamento de $1.000 para o Benchley entregar 100 páginas da história dele. $1.000 para poder entregar 100 páginas. Nessa época, muito sem grana, meio no desespero, Benchley chegou a usar um galinheiro convertido em escritório na fazenda dos sogros para conseguir um pouco de paz, para escrever e conseguir aquele contrato. Então ele entregou as primeiras páginas. A gente está agora em 1973 e um golpe de sorte fez com que uma notinha na seção de literatura da revista Cosmopolitan, que na época era editada pela esposa do produtor de cinema David Brown, chamou a atenção desse cara, do David Brown, que vinha trabalhando em algumas produções com Richard Zanuck, e os dois conseguiram uma leitura prévia do romance, que só ia sair um ano depois, em 1974. O resultado disso foi: os dois caras compraram os direitos do livro por $125.000. O engraçado é que o Peter Benchley ele não tinha nenhuma expectativa real com esse livro. Dizia para si mesmo que era o primeiro romance, que ninguém lê primeiro os romances. Era um livro sobre um peixe, criança. Então, quem se importaria com um livro sobre um peixe? E apesar das modestas expectativas do escritor,
Jaws se tornou um fenômeno editorial. Permaneceu por 45 semanas na lista de best-sellers do The New York Times e até o lançamento do filme em 1975 já tinha vendido mais de 9 milhões de cópias. Inicialmente, os produtores consideraram outros diretores para o projeto, como John Sturges, que tinha dirigido O Velho e o Mar, filme de 1958 que adaptou o livro do Ernest Hemingway, e também o Dick Richards, que tinha estreado em 1972 com o drama de faroeste Assim Nasce um Homem. Eles acabaram escolhendo o jovem novato Steven Spielberg, então com 26 anos, que tinha trabalhado com eles já no ainda não lançado Louca Escapada, que tem a Goldie Hawn e o William Atherton no elenco. O engraçado é que o Steven Spielberg já estava doido para fazer aquele filme. Ele já tinha lido uma parte da história e viu naquele livro, naquela história, Jaws, uma oportunidade de mostrar a habilidade que ele tinha de criar suspense, tensão. Uma coisa muito similar ao que ele já tinha feito no telefilme Encurralado, aquele em que um sujeito é perseguido por uma estranha, enorme carreta assassina por estradas infindáveis no meio do deserto. Para esse jovem Spielberg, esses dois filmes tinham sintonia no fato de nós termos pessoas comuns precisando, obrigadas a enfrentar leviatãs que atacam qualquer um que vê pela frente. Reza a lenda que, contrato assinado, o Spielberg quis dar para trás no negócio. Aquilo que tinha empolgado ele tanto começou a parecer um pesadelo. Ele ia ficar marcado por aquele tipo de filme. Então o David Brown, um dos produtores, foi até ele e disse: cara, depois de Tubarão, você vai poder dirigir qualquer coisa, qualquer filme que você quiser na sua vida. Durante a adaptação do Romance Tubarão para um roteiro filmável, o Steven Spielberg decidiu manter o enredo principal da história, mas ele também preferiu remover várias subtramas do livro original do Peter Benchley, incluindo um caso extraconjugal entre a Ellen Brody e o Matt Hooper, que o Spielberg considerava prejudicial à dinâmica dos protagonistas masculinos. Por que será? O Benchley, apesar de não ser um roteirista sindicalizado, escreveu os 3 primeiros rascunhos a pedido dos dois produtores, mas quando ele entregou a versão final do que ele tinha conseguido fazer, ele mesmo reconheceu que tinha lá as suas limitações como roteirista e que tinha dado o melhor de si naquele caso. Ele permaneceu envolvido na produção e chegou a fazer uma participação especial como repórter dentro do filme, mas esses primeiros rascunhos não agradaram nada o Spielberg também, que chegou a convidar outros roteiristas, alguns recusaram, outros deram os seus pitacos, como o Howard Sackler, ganhador do Prêmio Pulitzer e do Tony Awards, que escreveria a história do filme Tubarão 2, a sequência. Mas o Spielberg ainda estava encucado com os personagens. Eram todos muito irritantes os personagens do livro. Para ele era melhor que o tubarão vencesse o duelo final, comesse todo mundo no final do filme. Então ele chamou um amigo dele, o Carl Gottlieb, que era roteirista, ator de comédia, para trabalhar no roteiro durante as filmagens. O Gottlieb, na verdade, foi contratado inicialmente para dar um polimento de uma semana na história, mas acabou reescrevendo quase todo o roteiro ao longo de 9 semanas de trabalho, algumas vezes finalizando as cenas na véspera das filmagens. Em colaboração direta com o Spielberg, com o elenco todo, com a equipe, muitas das falas do filme nasceram de improvisações durante esses encontros da equipe. Outros roteiristas, escritores, colaboradores não creditados, como o John Milius, Matthew Robbins, Hal Bardwood, eles também contribuíram, deram lá os seus pitacos. Uma das alterações mais significativas foi a mudança no desfecho. Em vez de o tubarão morrer de ferimentos, como é no livro, o Spielberg sugeriu a explosão do cilindro de ar comprimido, acreditando que o público, muito acertadamente, acreditando que o público reagiria muito melhor a um clímax mais espetacular. O roteiro final incluiu cerca de 27 cenas que não estavam no livro. A famosa cena do monólogo do Quint sobre o naufrágio do USS Indianapolis foi uma das colaborações entre o Sackler, o Milius e o próprio Robert Shaw, todos eles disputando depois a autoria do texto. Que sim, criança, é aquele que abre o nosso review aqui. É óbvio que eu não chego aos pés do Robert Shaw, mas eu acho que deu para você notar o peso
daquele texto. Tubarão começou a ser filmado em maio de 1974 na ilha de Martha's Vineyard, escolhida justamente porque tinha um fundo oceânico bastante raso e bastante uniforme, ideal para operar os tubarões mecânicos. O Spielberg optou por filmar no mar aberto para criar realismo, o que exigiu o desenvolvimento de equipamentos inéditos na filmagem marítima e subaquática. A equipe construiu 3 modelos de tubarão de tamanho real, apelidados todos eles de Bruce, que apresentavam inúmeros problemas técnicos durante as filmagens. Aliás, cabe aqui um adendo. O apelido Bruce, dado aos tubarões mecânicos, foi uma brincadeira da equipe de produção em homenagem ao advogado do Steven Spielberg, chamado de Bruce Hammer. O Hammer, ele era um advogado renomado em Los Angeles e a equipe usou o seu nome de forma bastante irônica para batizar esses tubarões que tanto causavam dores de cabeça durante as filmagens. Como os modelos falhavam constantemente, o apelido acabou ganhando um tom de humor interno no set, refletindo tanto na frustração quanto no espírito bem-humorado da equipe frente aos inúmeros problemas técnicos. Esse nome, é curioso dizer que, ele se popularizou tanto que se tornou uma referência pop ao longo dos anos. Muitos anos depois, por exemplo, a Pixar fez uma homenagem direta ao tubarão de Jaws ao nomear o tubarão branco amigável de Procurando Nemo, de 2003, também como Bruce. Esses e outros desafios com os equipamentos, com os tubarões, fizeram com que a produção se estendesse muito além do previsto, e os custos, que eram de 4 milhões de dólares, saltaram para 9 milhões de dólares. O Spielberg reconheceu que grande parte dos problemas veio da própria inexperiência dele, do perfeccionismo que ele tinha em terminar as cenas. Isso tudo contribuiu para as dificuldades no set, onde a rotina extenuante, as condições adversas, deixavam a equipe extremamente desgastada, exausta de verdade. E com todos esses percalços, problemas técnicos, o Spielberg passou então a considerar a presença do tubarão de uma forma indireta, como quando os barris amarelos e a barbatana dorsal do tubarão, isso tudo surge e você não tem uma visão real do tamanho do monstro, mas você sabe que ele está ali. Isso evoca o medo, o horror que nós sentimos do que é intangível. Isso acabou se tornando um trunfo narrativo. A ausência do tubarão aumenta o suspense do filme e evoca um estilo Alfred Hitchcock de se filmar, de se contar uma história, tornando o medo uma coisa nada visceral, muito mais psicológico. A partir daí, o desempenho dos atores passou a ser crucial para manter a atenção do filme, com o Spielberg buscando mais naturalismo nas atuações para compensar as limitações do tubarão mecânico. Ele também trouxe imagens reais de tubarões que foram captadas lá na Austrália por 2 cinegrafistas, o Ron e a Valerie Taylor, com truques de perspectiva para tornar os animais mais ameaçadores, as cenas mais ameaçadoras. A cena da gaiola, originalmente escrita para resultar na morte do Hooper, foi alterada para incorporar essas imagens, o que serviu para salvar o personagem, mas também para aumentar o impacto visual. As filmagens, que estavam previstas para durar 55 dias, estenderam-se por 159 dias, criança. E o Spielberg, ele chegou a temer pelo futuro da carreira dele no cinema. Algumas cenas acabaram tendo que ser regravadas em estúdios e até em uma piscina para simular o oceano, como a famosa sequência do corpo do Ben Gardner. Aliás, uma que me matou de susto quando eu vi pela primeira vez e que ainda me deixa nervoso. A gente sabe que o corpo vai aparecer naquele buraco do casco do barco, mas o susto vem assim mesmo. Outro problema na produção de Tubarão eram as constantes discussões entre o Richard Dreyfuss, que viveu o oceanógrafo Matt Hooper, e o Robert Shaw, o Quint, o caçador de tubarões. Só que, mais uma vez, um problema acabou ajudando na produção. Essa pendenga entre os atores serviu para potencializar o clima entre os personagens e favorecer o filme como esse efeito colateral imprevisto. O Robert Shaw, ele já era um veterano no cinema, mas ele tinha tantos problemas com a bebida naquela época que ele conseguiu destruir completamente. Escuta de novo, destruir completamente aquela cena em que ele conta a história de naufrágio do personagem dele, o Quint, e de como os companheiros dele tinham morrido um a um do lado dele, atacados por tubarões. Sim, criança, nós voltamos àquela cena lá do início desse review.
Mas como assim destruir a cena? Vê só, criança, a gente está falando de um ator renomado, celebrado naquela época, formado no Shakespeare Memorial Theatre depois da Segunda Guerra Mundial. Ele apareceu em produções como Macbeth, Henrique VIII, ele fez várias outras peças de Shakespeare no teatro. Aliás, em 1966, ele tinha concorrido ao Oscar pelo papel que ele fez de Henrique VIII no filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Ele esteve em filme como Moscou contra 007, foi o xerife de Nottingham em Robin e Marian, filmaço com Sean Connery e a Audrey Hepburn. Mas em Tubarão, o alcoolismo que acompanhou a vida toda desse cara como herança maldita do pai dele, aqui as coisas pareciam ir de mal a pior. O Spielberg estava a ponto de mandar o ator veterano caçar girina em um aquário quando o próprio Robert Shaw pediu uma nova chance. Você tem ideia do tamanho disso? Um ator renomado pedir uma nova chance para um diretor estreante? No dia seguinte, aquela primeira e catastrófica tentativa de filmagem da cena, a história foi bem diferente. A cena que a gente vê no filme é uma das mais impressionantes da carreira do Robert Shaw. A trilha sonora de Tubarão, todo mundo sabe, foi composta pelo John Williams, que já tinha trabalhado com o Spielberg em Louca Escapada, o filme anterior. Mas convenhamos, criança, Louca Escapada não tem uma trilha muito inesquecível, não. Como é Tubarão e outras contribuições dos dois ao longo dos anos. A trilha de Tubarão é considerada uma das mais icônicas da história do cinema. O tema principal, que é esse padrão simples, alternado de duas notas, é sinônimo de tensão, perigo, da presença iminente do tubarão. Williams descreveu a sensação que essa música traz como instintiva, implacável, imparável, o que reflete o próprio comportamento do predador. E a escolha da tuba para executar esse tema, em vez de um instrumento mais convencional, como por exemplo a trompa, contribuiu para uma sonoridade mais ameaçadora, mais primitiva. Só que o Spielberg, ele inicialmente achou que o Williams estava de sacanagem com ele, estava brincando com ele ao apresentar aquela música. Ela era estranha, meio brincalhona, justamente por causa da tuba. Mas depois o diretor reconheceu que sem a trilha sonora o filme teria tido metade, no máximo, do impacto que teve. É uma trilha que sugere, ela imita batimentos cardíacos ou a respiração humana, aumentando esse desconforto que nós, espectadores, sentimos à medida que ela vai ganhando corpo, volume, intensidade, vai ficando mais rápida. A ausência deliberada dessa trilha em certas cenas, como o ataque final, onde o tubarão surge sem qualquer aviso musical, reforça ainda mais a tensão. Então a parceria entre o Spielberg e o Williams é inegável, criança. E eu acho de verdade que ela começou foi aqui, embora tenha iniciado oficialmente no filme anterior. Bom, nós estamos em Emmett Island, que é essa pacata cidade praiana em uma ilha, óbvio, que vive do turismo de verão. A cena de abertura traz esses dois jovens flertando numa festa na areia, cheia de outros jovens, música, fogueira. Então os dois se afastam e ela chama o rapaz para nadar com ela e mergulha no mar. Só que ele tá caindo de bêbado, apesar de dizer que não tá. E realmente ele cai ali na areia sem conseguir levantar, sem conseguir ir mergulhar atrás dela. Lá no mar, depois de algumas braçadas, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer aviso de perigo, ela é atacada. E nós vemos a moça ser carregada de um lado para o outro pelo tubarão, até que ela simplesmente desaparece. O corpo mutilado dessa jovem é encontrado na manhã seguinte. O chefe de polícia, o Martin Brody, quer interditar as praias, mas o prefeito, temendo prejuízos financeiros, ele se recusa. Quando então esses novos ataques ocorrem, a tensão na cidade toda aumenta e esse trio improvável, o policial, um oceanógrafo e esse excêntrico caçador de tubarões, esses caras se unem para enfrentar a ameaça que ronda as águas da ilha, um gigantesco tubarão branco. Então, a bordo do barco Orca, os três homens partem para essa caçada implacável, enfrentando falhas mecânicas, disputas pessoais, a fúria do predador, até que o confronto se transforma numa luta desesperada pela sobrevivência.
Lançado em 20 de junho de 1975, Tubarão foi recebido com muito entusiasmo, tanto pelo público quanto pela crítica, e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. O filme arrecadou cerca de 7 milhões de dólares só no fim de semana de estreia lá nos Estados Unidos, e ao longo do seu período no cinema acumulou aproximadamente 260 milhões no mercado doméstico e 484 milhões mundialmente, o que tornou o filme a maior bilheteria da época, título que ele manteve até o lançamento de Star Wars lá em 1977. A crítica especializada em cinema reconheceu a excelência do filme. O Roger Ebert, que a gente já falou dele aqui no review de ET, também do Spielberg, crítico renomado, escreveu Tubarão como uma grande aventura e elogiou muito essa narrativa envolvente, eficaz do filme. O filme conquistou 3 prêmios do Oscar: melhor montagem, melhor trilha sonora original e melhor som, além de ser indicado na categoria de melhor filme. Melhor trilha sonora é óbvio que ia ganhar. Além do sucesso comercial e crítico, Tubarão é reconhecido também como, de novo, o primeiro blockbuster da história do cinema. Isso tem um motivo específico. A estratégia de lançamento foi muito inovadora, foi em larga escala e foi combinado com uma campanha publicitária muito agressiva. Isso redefiniu as práticas de distribuição e de marketing na indústria cinematográfica. O filme estabeleceu esse modelo novo de negócios para Hollywood e demonstrou que lançamentos amplos e bem promovidos durante o verão americano poderiam sim resultar em enormes retornos financeiros. Essa abordagem foi que influenciou profundamente a forma como os estúdios passaram a planejar os grandes lançamentos, a lançar grandes produções até os dias atuais. E, para além do seu impacto original, Tubarão acabou de se tornar um respeitável senhor de 50 anos de idade. O filme celebrou agora, no dia 20 de junho, 50 anos, como eu disse. O filme que elevou o desconhecido Steven Spielberg à categoria de grande diretor de filmes fantásticos e rentáveis logo na sua estreia oficial no cinemão. E para marcar a data comemorativa, a NBC exibiu recentemente uma transmissão do filme, uma transmissão especial com introdução do Steven Spielberg, acompanhada por Jaws sendo destaque no Peacock, a plataforma de streaming da Universal. Um novo documentário chamado Jaws 50: The Definitive Inside Story, dirigido por Laurent Bozereau e produzido pela Amblin e a Nat Geo, estreia no dia 10 de julho e vai trazer entrevistas inéditas com o Spielberg, com o Dreyfuss, com o Scheider e com outros membros da equipe também. E nos locais das filmagens, em Martha's Vineyard, a comunidade local promoveu uma mostra temática no museu da cidade e eventos como tours guiados, reaparição do barco Orca em exposição e encontros com os fãs. O que eu não daria para estar num desses eventos? 5 décadas depois do lançamento, o Tubarão permanece como esse marco absoluto na história do cinema. A combinação de uma narrativa precisa, da direção ousada do Steven Spielberg e da trilha sonora inesquecível do John Williams resultou numa obra que ultrapassa o rótulo de filme de terror para se tornar uma referência cultural. Mais do que só entreter, o filme moldou a linguagem do suspense moderno, redefiniu o uso do som, o uso da sugestão visual no gênero e elevou a expectativa de nós, público, sobre o que é que o cinema poderia oferecer. É um legado que vai muito além da bilheteria recorde. Tubarão inaugurou, de novo, a era dos blockbusters, influenciou gerações de cineastas, transformou o próprio calendário de estreias de Hollywood. Foi o filme que transformou o verão em temporada oficial dos grandes lançamentos, mudou a relação entre marketing e cinema e fez do medo um espetáculo coletivo. É impossível falar de Spielberg, do terror, ou mesmo de cultura pop, sem passar por esse filme. Se você sente um calafrio ao ouvir 2 simples notas alternadas, é porque Tubarão ainda nada em águas profundas na nossa imaginação. Sendo assim, criança, se você gostou desse vídeo aqui, se acabou de rever Tubarão ou não, corre ali para rever, bom,
Se você não quer ter o seu calcanhar beliscado por um Bruce perdido em águas tropicais na próxima vez que você for à praia, eu sugiro que você deixe aqui o seu joinha, logo aqui embaixo. É bem facinho, é só dar um clique. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que adora uma boa história, um bom filme, um bom livro. E até! Você vai precisar de um barco maior.